Oi gente, meu nome é Rossana, eu sou instrutora de Mindfulness e de meditação e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a possibilidade e a necessidade de nós estarmos reprogramando ou programando os nossos pensamentos. Não sei se você já passou por essa situação, eu já passei inúmeras vezes, acredito que você também já tenha passado por ela, de estar trabalhando no seu computador e ele começa a ficar muito lento. Às vezes você está digitando ou trabalhando num determinado programa e esse programa de repente fecha, ele começa a dar uma série de problemas, não liga bem, você dá o comando desligar, ele não desliga, e aí a gente leva lá para o técnico, e o técnico de computação, depois de uma análise do computador, vem com a solução. Olha, vai ser preciso formatar a sua máquina. Formatar a máquina geralmente é indicado pela assistência técnica quando o nosso sistema está muito lento, ou está infestado de vírus, ou ainda quando isso é necessário para que a gente tenha a possibilidade de que os programas rodem bem. Quantos de nós aí já não fizemos várias alterações de sistema operacional, mudando do Windows 8 para o 9, para o 10, para o Vista, né? Porque era necessário para que a gente continuasse trabalhando com os programas que a gente usa habitualmente no nosso computador. E o que é formatar uma máquina? Formatar uma máquina é um processo que tem por objetivo melhorar o desempenho do seu computador, sim, com a renovação completa, mas completa mesmo, do nosso sistema operacional. Isso quer dizer o quê? Que todos os dados e informações do nosso computador são apagados, incluindo os programas que estão instalados neles e o nosso sistema operacional. Tanto é que quando a gente vai formatar o computador, o técnico pergunta para a gente se a gente já fez um backup, ou ele inclui nos serviços que ele vai nos oferecer o serviço de backup, ou seja, de copiar tudo aquilo que foi produzido pela nossa máquina num dispositivo qualquer que depois possa ser reinstalado. Óbvio que antes disso, a gente tem que descobrir também se não é um desses arquivos que nós produzimos, que nós baixamos da internet, uma imagem, um e-mail que a gente recebeu de alguém, que não é a causa dessa infestação e desse problema no nosso computador. Depois que o técnico formata a máquina, tudo isso que a gente retirou dela, ela vai ter que ser novamente instalado. Então ele instala um novo sistema, depois de instalado o sistema, ele instala os programas que a gente tinha que eram compatíveis com esse sistema, e depois os nossos dados são readicionados à nossa máquina. Se a gente fizer uma comparação, formatar está muito ligado a um recomeço, né? Eu tenho só lá a carcaça velhinha do meu computador, ou às vezes nem tão velhinha, porque às vezes os vírus atingem o nosso computador quando ele está bem novo ainda de uso, mas a forma como ele opera é totalmente zerada e se começa do zero novamente. Bons técnicos, eles não sugerem de cara a formatação do computador quando você vai até a assistência técnica, relatando algum daqueles problemas que eu citei aí no início do vídeo. Eles vão procurar, sim, descobrir o que está acontecendo no seu computador antes de sugerir essa reformulação drástica, né? Porque o que faz do seu computador o seu computador é justamente o que está instalado nele, o que você produziu, o tipo de arquivo que você tem, as fotos que você tirou, as conversas que você arquivou, né? Se nós temos dois computadores exatamente iguais numa mesa, se eles não tiverem nenhuma marquinha de uso que os identifique, eu só vou descobrir qual é o meu computador quando eu ligar e de cara ver a forma como eu arranjei ali os arquivos iniciais naquela tela de área de trabalho. Então a nossa máquina, ela acaba tendo muito da nossa personalidade. Eu já vi algumas pessoas falando assim: bom, para minha vida dar certo eu devia fazer que nem um computador, formatar, começar do zero para ver se eu dou um jeito. Isso para nós é praticamente impossível, né?
Se fosse impossível aí resetar o nosso sistema totalmente e formatar do zero, a chance que a gente teria de cometer os mesmos erros ou de cometer erros diferentes e que podem ser ainda piores era muito grande. Porque eu só consigo identificar na minha vida o que não está bom, o que precisa ser mudado, ou planejar algo que eu quero com base naquilo que eu vivi. Então, eu não consigo aí formatar a minha vida do zero. Isso não existe. Quem nós somos tem base num passado, e é esse passado que, no momento do agora, pode ser revertido num futuro totalmente diferente, num futuro ainda melhor. Essa é uma das premissas do Mindfulness, né? Viver o momento presente e, baseado nas ações do momento presente, construir o seu futuro, minuto a minuto. O que eu acabei de falar nesse exato instante é passado e o que eu vou falar na sequência é futuro, que está encadeado com tudo que eu estou falando nesse momento presente. É exatamente assim que funciona a nossa vida. Mas também, talvez você conheça pessoalmente alguém assim, ou vamos pegar um exemplo aí da história, que conseguiu fazer um processo semelhante a uma formatação. Ou seja, pessoas que mudaram radicalmente a forma de vida dela depois de terem passado por uma reflexão profunda. E essa reflexão profunda, às vezes, ela é instantânea. Né? Lembra que a gente já comentou em outros vídeos que a nossa mente, quando ela recebe uma ordem, um questionamento, uma pergunta, ela fica funcionando até que ela nos traga essa resposta coerente. Então, muitas vezes, questionamentos que a gente tem feito para nós aí ao longo do dia, ao longo da nossa vida, tem uma resposta concreta e clara 2, 3 meses depois que eles foram gerados, porque a mente vai trabalhando em todos os arquivos de informação que nós temos, com toda a capacidade que nós temos aí do nosso sistema operacional, e quando ela tem uma resposta, que ela conseguiu unir todos os elementos, essa resposta surge do nada. A gente deu até o exemplo, quando eu expliquei isso, daquilo que a gente quer falar para alguém em algum instante, mas não consegue lembrar, e instantes depois aquela informação vem clara, rápida na nossa mente. Justamente por causa disso. Nossa mente estava que nem um computador, ocupada com muitos programas naquele momento, então ela estava lenta. Alguns instantes, horas ou dias depois, ela está menos sobrecarregada com programas rodando, e aí ela te dá aquela informação. Porque para a nossa mente, a partir do momento que é imputada uma informação, um conhecimento, aquilo permanece trabalhando em nós e modificando, atualizando ou às vezes prejudicando o nosso sistema. Mas aí voltando no exemplo que a gente estava dando, existem pessoas que mudam radicalmente a forma como elas vivem depois de uma reflexão profunda. Elas radicalizam as suas decisões e, literalmente, como a gente costuma dizer, elas mudam da água para o vinho. Paulo de Tarso foi uma dessas figuras, por exemplo. Em 2 dias, depois, com certeza, de um processo de catarse, de uma reflexão, de algo que impactou a sua vida de alguma forma, ele muda radicalmente a sua vida. Então, de perseguidor de Jesus Cristo e dos seus discípulos, ele se torna, em 2 dias, um propagador das mensagens de Jesus e foi um dos seus discípulos mais atuantes, né, defendendo essa causa sem nunca ter conhecido Jesus, sem nunca ter estado com ele pessoalmente. O que aconteceu nesses 2 dias com o Paulo de Tarso? O que acontece na cabeça de pessoas que mudam radicalmente depois que elas passam por alguma experiência, por exemplo, uma experiência quase morte, sobreviver a um acidente muito grave de trânsito, sobreviver a um diagnóstico de uma doença fatal, como um câncer, por exemplo. O que acontece com essas pessoas? Elas passaram, sim, por esse processo de reflexão profunda, né? Elas analisaram a sua vida passada e são capazes de perceber
Assim como o técnico, quando está rodando aquele programa para descobrir o que está ruim no nosso computador, aquilo que é desnecessário, aquilo que é ruim e aquilo que está em desacordo com o que elas querem viver, com o objetivo de vida delas. Muitas vezes também elas chegam à conclusão que até agora elas viveram voltadas por um objetivo ilusório, que não valia a pena, e mudam radicalmente até os seus objetivos de vida. São essas conclusões, né, esses novos pensamentos, esses novos insights, essa forma diferente de fazer conexões neurais, conectar informações que estavam dispersas numa nova informação que nós vimos no episódio passado, né, a sinaptogênese, a primeira vez que eu penso em alguma coisa, que eu tenho uma ideia, a primeira vez que determinados neurônios são ligados, gerando uma informação, isso gera transformação na nossa vida. E aí você pode me falar assim, ó, tudo bem, Rossane, eu não passei por nenhuma experiência quase morte, não tive nenhum acidente fatal, não tô bem de saúde, não tô super bem, porque nenhum de nós está super bem de saúde, mas minha saúde está razoavelmente equilibrada, não sou Paulo de Tarso, não tenho essa capacidade, portanto, essa reprogramação que você está falando de vida não é para mim. E eu lamento te informar, me desculpe, eu vou te desapontar, mas sim, todos nós somos capazes de reformular, de radicalmente mudar a nossa vida, de deixar uma vida de tristezas, de insatisfações, de ansiedade, de raiva, para uma vida totalmente diferente. Todos nós somos capazes. Mas, quando eu não tenho esse processo violento que me leva a uma reflexão, quando eu estou aí na minha toada do meu dia a dia, eu preciso querer que esse processo aconteça e preciso ter a clareza do que vão significar as informações que vão chegando até mim à medida que eu vou refletir e do que isso vai significar em termos de transformação. Vamos ser mais felizes, mais plenos? Com certeza. A cada reprogramação que eu faço na minha mente, eu crio sim uma possibilidade de uma vida melhor, mais feliz, com menos conflitos, menos ansiedade, mais autoestima, uma vida aí repleta de positividade. Como eu começo tudo isso? Nós podemos começar como os bons técnicos de informática. Antes de pensar numa radicalidade de vou formatar o meu computador, eu posso começar a rodar programas que vão detectar o que em mim, que tipo de pensamento tem em mim que está dando ruim nessa situação, né? E também posso começar a instalar poderosos programas de antivírus que vão detectar esse tipo de pensamento e, assim que eu os detecto, eu tenho a capacidade de eliminá-los do meu sistema. Então, vamos pensar. O nosso sistema computacional, vamos dizer assim, ela é formado pela associação mente e cérebro. Nós já vimos também em outros vídeos aqui no canal que o cérebro funciona segundo aquilo que nós pensamos. Nós vimos que a nossa assinatura neuroquímica, ela depende qualitativamente daquilo que a gente pensa, né? E dependendo da minha assinatura neuroquímica, é que meu corpo e meu cérebro vão funcionar. Isso quer dizer que a forma que eu penso sobre a minha vida, sobre as outras pessoas, a forma que eu penso e registro todos os impactos externos na convivência, no dia a dia, do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto, do que eu capto pelos meus 5 sentidos, tudo isso está extremamente ligado e tudo isso vai programando o nosso sistema operacional mente-cérebro. Então, que programa que eu vou rodar no meu sistema cérebro-mente para conseguir detectar quais são os pensamentos, quais são as emoções que têm trazido mau funcionamento para a minha vida,
para que eu possa ser capaz de avaliá-las, retirá-las e restaurar o meu sistema. Bom, o melhor programa, o mais poderoso instrumento para isso é, sem dúvida, a meditação. E mais, né? Ela não é só um programa que possibilita a gente detectar e avaliar o que precisa ser restaurado, como ela também consegue reprogramar. Ela consegue trazer uma resolução de problemas para a nossa vida, dando um upgrade para o nosso sistema, uma nova versão de como a gente vê a vida, de como a gente proceder frente às nossas dificuldades, de como a gente escolher como vai viver. Então, meditar não só vai me dar a indicação do problema, mas também vai me trazer a solução para esse problema. E se eu fizer esses ajustes, com certeza eu vou ser mais feliz, com certeza eu vou ter mais saúde, com certeza eu vou me sentir cada vez mais pleno de uma vida boa, de uma vida pela qual eu vejo a minha ação e a minha modificação e eu realmente consigo detectar o meu potencial. Além disso, além de detectar os problemas, além de restaurar os programas, a meditação também é um poderoso antivírus, né? Quando eu tenho essa disciplina diária de meditação, que eu analiso quem eu sou, o que eu estou fazendo, como eu estou reagindo às coisas do cotidiano, quando eu penso, por que hoje eu fiquei com raiva, por que eu estou triste, eu estou com uma sensação no estômago, o que é isso? Então, quando eu começo a investigar isso, usando a meditação, eu não deixo que informações primeiras, que podem desestruturar o meu sistema de pensamento e, portanto, todo o meu sistema cérebro-mente, cérebro-corpo, invadam esse sistema e causam grandes danos. Eu consigo eliminar rapidamente isso para que eu não tenha problemas. Então, a gente pode dizer assim, que meditar nada mais é do que ser capaz de avaliar as nossas conexões neurais, de avaliar o funcionamento integrado do nosso cérebro e da nossa mente, identificando conexões neurais, ou seja, pensamentos e todo tipo de informação que foi arquivado no nosso cérebro enquanto lembrança, que está nos fazendo mal e que está impedindo que o nosso sistema funcione bem. Então, meditar vai detectar aqueles pensamentos e lembranças maliciosos, os vírus do nosso sistema, e vai deixar aí a possibilidade de eliminação completa desses vírus através da reprogramação do meu pensar. Em resumo, eu podia dizer assim, que a meditação oferece toda a tecnologia necessária para reprogramar o meu sistema, para que ele funcione como originalmente ele foi criado. O nosso cérebro, ele é uma máquina maravilhosa, que tem uma capacidade, um potencial de processamento de informação, de criação, de registro, infinitamente maior do que qualquer computador mais poderoso do mundo. E imagina a gente ser capaz de usar tudo isso ao nosso favor. Ia ser e vai ser fantástico, não é? Voltando aí à comparação que a gente está fazendo nesse vídeo hoje, assim, com a informática, vamos lembrar que programar ou reprogramar um computador, ele consiste basicamente numa escrita de códigos, de instruções muito específicas para que o computador também consiga realizar tarefas específicas. É algo meio engessadinho, amarradinho. O computador só vai conseguir processar, lidar com determinados dados e nos oferecer determinadas soluções para as quais ele foi programado. Fora isso, não. Os programas, o sistema que está instalado nele, ele tem limites. Essencialmente, tudo isso que a gente está falando da reprogramação, ela está ligada a uma criação de um conjunto de regras e de procedimentos, chamados de algoritmos, né? Tudo isso vai definir como o sistema
operacional do meu computador vai reagir a diferente entrada de dados, de comandos, bem como também define a forma como ele vai processar tudo isso. Já no nosso sistema operacional cérebro-mente, a coisa é diferente. O nosso potencial, ele é ilimitado. Se os pensamentos e as emoções pelas quais a gente vive, as sensações que nos impactam no dia a dia, são o conjunto de regras e algoritmos que definem a resposta do meu cérebro-mente às informações que chegam até mim, sejam elas físicas, instintuais, emocionais, lógicas, racionais, espirituais, e falando aqui de espiritual, num sistema de valores, de virtudes, de se tornar um melhor ser a cada instante, o nosso cérebro, à medida que é exposto a essas informações, direta ou indiretamente, gera um conjunto de respostas definido por esses pensamentos e essas emoções. Por exemplo, existem pessoas que reagem rapidamente com raiva a um fechamento no trânsito. Um tipo de resposta segundo o que ela pensa e o que ela sente. Existem pessoas que, ao serem fechadas no trânsito, recebem sim aquele impacto, um primeiro impacto, mas conseguem pensar assim: bom, não vou xingar, eu não vou revidar, eu vou sim aí pensar, nossa, talvez essa pessoa esteja com algum problema, esteja com algum parente doente, ou simplesmente ela seja imprudente e eu não vou deixar que a forma como ela rege o sistema de vida dela afete o meu sistema. Totalmente diferente, não é? Então a gente percebe que o conjunto de regras e de algoritmos que definem o meu sistema está diretamente ligado à forma como eu penso a minha vida, a forma como eu penso a vida e a forma como eu penso a relação que eu tenho com as pessoas que estão na minha convivência mais íntima e naquela convivência às vezes instantânea, que acontece uma única vez e que nunca mais vai voltar a se repetir. E se esses pensamentos, essas emoções não estão trazendo para nós uma qualidade de vida, é possível sim mudar esse conjunto de regras, de procedimentos e aumentar a qualidade do meu sistema operacional. Eu preciso querer. Rosana, como eu sei que eu tenho que aumentar a qualidade de vida do meu sistema operacional? Bom, eu vou afirmar aqui que não existe nenhum de nós que esteja com uma vida perfeitinha, 100% ajustada. Nós estamos aí num processo de evolução. Então, meditar sempre vai demonstrar para a gente, vai deixar muito claro os pontos onde a gente pode tá atuando de forma lógica, racional, consciente para atuar. Mas existem sim sinais bastante claros que vão indicando para a gente que a gente está precisando fazer uma limpeza, uma reciclagem, ou então até de instalar novos programas na nossa vida. E com certeza eu tenho alguns deles, você deve ter também. Então vamos ver alguns desses sinais, né? Sensações como a tristeza, insatisfação, depressão, ansiedade. Acessos de raiva. Eu estou sempre com raiva, eu estou sempre descarregando nas pessoas, qualquer coisa me tira do prumo. Os mais diversos tipos de medo, porque a característica principal do medo é dele ser um elemento paralisante, ou seja, ele é aquilo que impede que eu faça o que precisa ser feito ou que eu gostaria de ser feito. E aí tudo vai depender da natureza desse medo que está me paralisando. Também a carga de estresse do dia a dia, né? Que não deixa a gente desligar, que muitas vezes faz a gente perder o sono, que muitas vezes produz aquele pensamento que fica lá martelando na nossa mente, sem que a gente consiga desligar, sem que a gente consiga dar uma pausa naquele programa que está rodando e talvez rodar um outro programa que me traga a solução para aquele problema que eu identifiquei. A gente não consegue fazer isso
por causa do estresse, dessa correria do dia a dia. E dificuldade de manter concentração, de aprender, de organizar os nossos próprios pensamentos. Todos esses sinais e mais alguns aí, esses são apenas alguns dos sinais, estão indicando que o nosso sistema está bugado. Ou seja, eles estão dizendo para nós que é preciso reprogramar, que é preciso um olhar mais atento para ver o que está acontecendo nesse sistema e fazer os ajustes necessários. Todos nós temos, em alguns momentos, esses sinais. E se a gente vai ignorando esses sinais, e a gente é craque em fazer isso, né? Em deixar mais para frente eu resolvo, os danos vão se tornando cada vez maiores, porque a gente se acostuma ao que é ruim, a gente se acostuma a ser paralisado pelo medo, a gente se acostuma a viver menos do que a gente pode, e aí os danos vão sendo cada vez maiores para a nossa vida, vão sendo cada vez mais difíceis de serem removidos do nosso programa por causa da repetição, que vai tornando muito mais potente essa conexão neural e que também vai gerando uma assinatura neuroquímica corporal que existe em mim e que causa efeitos químicos em mim, porque eu também me vicio naquilo que é ruim. Fato que eu duvido, por exemplo, que um fumante não saiba os malefícios do cigarro. Ele não saiba o quanto aquilo faz mal, que ele já não tenha visto uma reportagem sobre os malefícios do cigarro e o câncer. Duvido, não existe um fumante que ignore tudo isso. Existe um fumante que prefere colocar o organismo dele em risco a ter que modificar um comportamento, né? A ter que largar a companhia que um cigarro muitas vezes significa na vida de uma pessoa. Bom, se a gente já conseguiu perceber então que existem arquivos que precisam ser eliminados do nosso sistema, que talvez novos programas tenham que ser instalados para que eu seja mais feliz, como saber que arquivos e que programas são esses, né? Como saber o que exatamente eu estou precisando para potencializar, para dar um upgrade aí no meu sistema computacional operacional formado pela minha mente e pelo meu cérebro. Vamos então usar de novo o comparativo com a informática, que eu acho que nos ajuda bastante. Se a gente lembrar, os vírus de computador, eles nada mais são do que programas maliciosos, né, que foram projetados por alguém no sentido de causar danos, de causar alterações. Muitas vezes quem projeta isso consegue realmente paralisar o sistema de um banco, causar um bug em termos internacionais, com o sentido realmente de causar um problema, né? De corromper dados, de apagar arquivos, muitas vezes essenciais para que aquele sistema se mantenha. Então a gente poderia dizer aí, de uma certa forma, que os vírus são agentes de desordem, né? Que vão levando a uma degradação do desempenho da máquina e que podem levar a uma paralisia mesmo de todo o sistema. E quais são, então, os vírus do nosso sistema? Rosana, você está falando o tempo todo pensamentos e emoções, mas que tipo de pensamentos e emoções? Todo tipo de pensamento e emoção que tiver como marca, como característica, o negativismo e o pessimismo. Essas duas qualidades de pensamento e de emoção, elas funcionam exatamente como os vírus. Elas acabam corrompendo isoladamente algumas conexões neurais, infectando todo o meu sistema, me levando a uma eficiência menor que diminui a minha capacidade de pensar, de criar, de buscar soluções.
Porque a neuroquímica que pensamentos negativos e pessimistas geram é uma neuroquímica que traz peso para o corpo, é uma neuroquímica que traz uma sensação de impotência, que nos leva a acreditar que não somos capazes de que aquilo é demais ou de que a gente não merece, vai corrompendo a nossa forma de pensar sobre nós mesmos e em breve nós somos pessoas insatisfeitas, infelizes, ansiosas, depressivas, mas que infelizmente se acostumaram a viver nesse sistema de vida. Não reagem de algum jeito para trocar esse sistema operacional, para fazer algo em prol de si mesmas. É um fato, todos nós cometemos erros, às vezes conscientes, às vezes sabendo que está errando, falar, estou fazendo uma merda aqui, mas isso faz parte do processo de evolução, né? A teimosia às vezes vai ser aquele elemento impactante que vai causar transformação lá na frente. Mas para eu poder sair desse ciclo vicioso, não sou capaz, portanto não realizo, eu vou ter que ter uma visão muito mais completa de mim mesmo. Eu vou ter que sim admitir que eu tenho falhas, que eu erro, mas principalmente eu vou ter que ter muito claro para mim quais são as minhas conquistas, quais são as minhas capacidades, habilidades, qualidades, valores que me possibilitaram ser o ser que eu sou. Eu posso não ter a melhor vida do mundo, mas com certeza eu tenho uma vida muito melhor do que a maioria das pessoas. Eu já provo isso. Se você está aqui parado me assistindo, você já é uma pessoa que em algum momento está se perguntando o que eu posso fazer para viver melhor. Ninguém que não tenha esse questionamento, ou seja, que não saiba que é possível viver melhor e que não esteja buscando instrumentos, fica parado 1 hora, 1 hora e 15 na frente de um vídeo no YouTube por puro prazer. Pelo contrário, né? Isso não vai ser prazeroso em momento algum para uma pessoa que não tem essa consciência de que é possível viver melhor. Então, frente a tudo isso, a gente tem que tomar uma providência, porque esses pensamentos negativos, pessimistas, eles vão nos estressando cronicamente. Meu organismo fica estressado o tempo todo e não só o tempo suficiente para que eu seja capaz de responder com eficácia às demandas do meu dia a dia. E isso demanda um cérebro também desequilibrado devido às péssimas condições de funcionamento da nossa mente. Então, devido à péssima qualidade da programação que eu estou imputando no meu cérebro. E a consequência de tudo isso, óbvio, vai ser a dificuldade para eu conectar informações de uma forma produtiva, de uma forma coerente. Eu vou ter dificuldade também em perceber formas criativas de eu lidar com a vida, trazer novas perspectivas, ter novas ideias, gerar soluções. Isso vai ser muito difícil, porque minha mente está ocupada o tempo todo em resolver problemas estressantes do meu cotidiano. Algumas pessoas me falam assim, mas não é possível que um pensamento negativo, um só, ou pessimista, possa causar tanto estrago. Então eu quero fazer aí uma analogia com vocês. Vamos imaginar que o seu cérebro é uma grande rede de comunicações, que é, né? E que os neurônios são celulares, que vão trocando mensagens entre si. Essas mensagens elas vão circulando através dos neurotransmissores, dos neuromoduladores, que é a parte química que permite no nosso cérebro essa troca elétrica que existe entre os neurônios. Pensamentos negativos frequentes, né, eles afetam diretamente essa rede de comunicação a tal ponto que elas começam a sofrer interferências, mudando a forma como essas mensagens são enviadas
e recebidas, né? Elas começam a vir truncadas, distorcidas. Osana, um único pensamento causa isso? Um único pensamento causa isso. Mas se ele é único, isolado, não acontece nunca mais, rapidamente esse sistema bem programado em positividade, em otimismo, elimina esse vírus. O nosso problema é que não é assim. A má visão que nós temos de nós mesmos, a má visão que a gente tem da vida, ela é repetida, né? Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Isso é demais para mim, né? A gente assina uma sentença de que o que nos acontece hoje vai se repetir amanhã, porque foi assim no passado, com uma total impotência aí do nosso presente. E como que a gente chegou a isso? Muitas vezes essa programação, né, esses arquivos, eles foram implantados na gente pela forma pela qual a gente foi educado, por causa dos traumas que a gente sofreu no passado, que marcaram aí fortemente uma informação na nossa mente. Também muito do que a gente é programado vem dos aspectos culturais onde a gente foi criado, dos aspectos religiosos e muito também da nossa ignorância. Ignorância no sentido de não saber como funciona a vida, não saber muito sobre o nosso próprio funcionamento, não querer aprender novas coisas. Eu não trabalho com filosofia porque eu sou da... A gente ouve muito isso, né? As pessoas falam, eu sou da humanas, eu sou da exatas. Como se isso limitasse a sua vida, né? Quando eu falo eu sou da humanas, eu sou da exatas, eu estou dizendo assim, o meu sistema computacional só consegue lidar com um tipo de informação, com outro eu não consigo. Isso já é um vírus, isso já é uma autolimitação. Eu sou um ser integral, todas as informações fazem parte da minha vida. Nesse momento aqui que eu estou conversando, não vou levar em conta nenhum equipamento, nem a tecnologia que está me fazendo chegar até vocês, eu vou levar em conta o meu único ser. Nesse momento existem processos químicos, físicos, matemáticos, por causa das proporções exatas que meu cérebro está fazendo com que as glândulas produzam de hormônios, neurotransmissores, neuromoduladores. Existem os processos de linguagem, de aprendizagem, de organização de pensamento. Existe todo um processo de organização de movimento. Existe toda uma questão dos meus valores e daquilo que eu acredito sendo repassado para vocês. Existe toda uma questão estética, que foi pensando no cenário, na forma como eu ia me vestir, em como eu ia gravar, a questão do som. Então veja quantas questões pessoais foram rodando no meu sistema mente-cérebro para que eu conseguisse equacionar de uma forma minimamente satisfatória, primeiro para mim, e esse mim pensando no que vocês vão receber de informação que está acontecendo aqui nesse momento. Então a gente tem muito que aprender ainda. Não existe informação inútil, a não ser que ela seja pessimista e a não ser que ela seja negativa. Como, por exemplo, falar mal de alguém, me ocupar da vida do outro. Isso é uma coisa que a gente tem muito por hábito. É muito, muito normal. Quando eu pergunto para o meu aluno como é que foi a sua semana, ele começa me relatando a semana dele, as interações que ele teve com outras pessoas e dizendo da culpa que essas pessoas têm por ele estar chegando para mim naquela sessão para meditar, naquele estado de pensamento e emocional. Na verdade, eu não mudo o outro, né? O ser inteligente que sabe programar muito bem o seu sistema, ele sabe sim lidar com todas as informações que chegam até ele e tomar decisões do quanto essas informações vão afetar ou não o seu sistema. Que informações ele quer guardar que vão fazer a diferença e que informações
que ele pode deletar, que ele não precisa reafirmar, que ele não precisa lembrar, porque não vão fazer bem. Portanto, sempre é possível desinstalar ou nem permitir a instalação de uma informação e de um programa. E se isso já aconteceu, sempre é possível, uma vez que a gente detecta algo que não é bom, algo que não faz bem, substituir essa informação por outra ainda melhor. Então, o meu antivírus mais poderoso, por tudo que eu estou falando até agora, com certeza são os pensamentos positivos e otimistas. Pensar dessa forma ativa todas as nossas vias neurais que fabricam químicos da felicidade, que a gente já estudou aqui no canal, o efeito da dopamina, da serotonina. E esses químicos melhoram o nosso humor, reforçam as nossas sinapses, facilitam a comunicação entre os neurônios, ou seja, só dão para o nosso sistema elementos que fazem com que ele funcione muito bem, que ele funcione ajustado, que ele funcione dentro de todo o potencial que foi criado quando esse sistema mente e cérebro foi elaborado aí, na minha concepção, por Deus, mas aí por um criador, por uma inteligência muito mais superior do que a nossa. A manutenção constante dessa positividade, ela começa sempre, com um olhar generoso e humilde sobre a gente mesmo. E humildade, eu sempre falo isso, eu gosto muito de reforçar isso, não é só eu reconhecer aquilo que eu tenho de ruim, aquilo que me falta. Humildade é também reconhecer tudo aquilo que eu já angariei enquanto valor, enquanto habilidade. Ser humilde é saber exatamente em que pé eu estou na vida, naquilo que eu já progredi e no caminho que eu tenho que trilhar. Essa é a humildade. Então, essa humildade, esse olhar generoso sobre mim mesmo, vai possibilitando que minha mente, que o meu cérebro consigam acessar estados positivos no futuro, que pode ser no próximo instante. Acontece uma coisa ruim, mas eu falo, não, eu consigo fazer aquilo. O outro me responde ruim, eu falo, ok, talvez ele esteja tendo um dia ruim, ou ele seja mal educado, mas isso não vai me afetar. Então, tudo isso vai programando uma nova forma que eu tenho de olhar e de interpretar as informações que vão chegando na minha vida e que, por consequência, vão chegando no meu sistema e que vão ser processadas por ele. Então, eu posso dizer que essa forma de programação do cérebro otimista, positiva, ela predispõe a que eu continue sendo otimista e, principalmente, produz resiliência, a capacidade de eu passar por situações difíceis, situações desconfortáveis, com inteligência e com uma perspectiva de uma vida futura boa, O que vai significando para mim não só uma vida mais positiva, como uma vida muito produtiva. A neurociência já trouxe aí inúmeros estudos sobre a força e sobre os efeitos do que um pensamento positivo, de que pessoas que têm uma perspectiva muito positiva sobre a sua vida conseguem realizar. Então, pessoas que têm esse viés, essa programação, que se impõe essa programação, elas não são só mais otimistas, mas elas são mais eficazes na vida, elas possuem uma rede sináptica muito mais robusta e muito mais adaptável a novos elementos, a novas situações. Essas pessoas são capazes de superar muito mais facilmente e rapidamente as adversidades, elas aprendem mais rápido, porque elas têm aí um grande potencial de inovação. Diferente lá da programação engessada do computador, uma pessoa otimista e positiva, como ela tem um incremento dessa circuitaria neural, ela é capaz de colocar uma nova informação no seu sistema e a partir daí gerar uma série de inovações. Ou seja, ela é capaz de ver as circunstâncias e as situações da vida dela
e da vida das outras pessoas também, porque ela convive, ela observa de uma forma diferente e muito mais criativa. Não é que ela não sofra, que ela não tenha dores, que ela não tenha tristezas, que ela não tenha insatisfações. Ela tem tudo isso, mas ela detecta isso e rapidamente ela age, para que isso não acabe afetando a qualidade da vida dela, para que isso não acabe se convertendo num arquivo malicioso, num arquivo que vai danificar as possibilidades de felicidade e satisfação que a vida de todos nós nos oferece. Dessa forma, a gente percebe que as informações e os pensamentos com os quais a nossa mente alimenta o nosso sistema operacional definem muito a qualidade de quem eu sou e de como eu vivo. E se eu tenho uma seleção rigorosa da qualidade do que está entrando nesse meu sistema, e se eu abasteço esse meu sistema de uma diversidade de informações, eu vou ser cada vez mais capaz de chegar a conclusões inéditas na minha vida, sobre mim mesmo, e principalmente eu vou ser capaz de implementar, a partir do momento de que eu chego a essa conclusão, essa forma diferente de olhar e de viver. Bom, então resumindo aí de uma forma mega simples o que a gente viu. Se a nossa vida sempre nos dá sinais de que algo não está bom, de que determinados pensamentos e emoções estão danificando o nosso sistema, e se a gente não fizer nada, a gente vai adoecer, e insatisfação, tristeza, ansiedade, raiva são doenças, estamos doentes, tudo aquilo que danifica o meu potencial de realização, de felicidade, é uma doença, não só uma doença física. E se nós vimos também que tudo isso é causado, os grandes vilões de tudo isso são as emoções e os pensamentos negativos, uns facilmente detectáveis, embora muitas vezes a gente resista a tirá-los do sistema, embora a gente veja que eles estão aí, e outros nem tão facilmente detectáveis, porque eles foram imputados no nosso sistema e estão trabalhando aí de uma forma subliminar, inconsciente, subconscientemente. Eu já sei que eu tenho que ser capaz de detectar que ele existe e de eliminar isso do meu sistema. Então, isso nos faz concluir que um upgrade do meu sistema de vida é sempre possível, viável, desejável, mas nem sempre fácil. Não é fácil. Não é fácil perceber tudo isso e querer modificar tudo isso. Se eu não passo lá por uma experiência quase morte, por um acidente, por um trauma que me faz repensar, é difícil eu levantar e sacudir a poeira. É difícil, eu estou habituado, meu corpo se habituou àquela química, meu corpo está viciado em viver dessa forma que eu vivo hoje. Eu vou ter que aí colocar ele em processo de abstenção de alguns pensamentos, de alguns movimentos que eu faço, para conseguir que outros mais saudáveis venham realmente a ser implementados. E aí, de novo, somente a meditação vai me trazer esse autoconhecimento. Somente ela vai permitir que eu saia desse automatismo, que eu me olhe, que eu faça o papel do técnico, né? Que tecnicamente tem um olhar para o meu sistema mente e cérebro e consiga perceber exatamente qual é a qualidade do que eu penso, do qual é a qualidade que o meu sistema reage quando ele é impactado com determinadas informações e determinados dados do ambiente, da consciência, e como isso está formatando a minha vida. Por isso que a gente tem hoje variadas técnicas de meditação, não existe uma única forma de meditar. A gente tem a mindfulness, né, que é a capacidade de manter a nossa atenção no momento presente. A gente tem o loving kindness, que são as meditações de autocompaixão e compaixão, que trabalham com o nosso aspecto de olhar para nós mesmos com mais gentileza. A gente tem a visualização criativa,
que é a capacidade de imaginar o que e como queremos ser e dessa forma começar a programar o nosso cérebro para que isso se torne realidade. A gente tem o body scan, que a gente faz sempre, que é a capacidade de parar, observar o meu corpo, ver quais são as dores, as tensões, as lesões e tentar entender o que esses movimentos estão acontecendo, mas também usar o nosso poder, o poder da nossa mente, de distensionar, de relaxar, de soltar e trazer para o corpo uma informação melhor. A gente tem a meditação analítica, que realmente nos faz pensar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre o que a gente quer no futuro. Então, e outros tantos tipos de meditação que vão nos oferecendo muitos instrumentos diversos, né? Para que a gente possa reprogramar o sistema mente-cérebro e defender todo esse sistema de todo tipo de vírus que nos adoece. Eu costumo falar, na primeira entrevista que eu faço com meu candidato a aluno a meditação, que meditação é para corajosos, né? Meditação não é aquele sentar e entrar num sistema de felicidade, onde eu só vivo felicidade e eu tô plena ali naqueles minutinhos. Não, a meditação é para corajosos porque ela existe um olhar muito profundo para nós mesmos, que por consequência exige uma coragem muito grande de admitir para nós mesmos que existem muitos arquivos corrompidos no nosso sistema, que existem muitos arquivos maliciosos que estão nos fazendo mal. E muitas vezes estão nos fazendo mal porque a gente quer que eles nos façam mal. A gente permite que eles continuem existindo. Quando a gente percebe isso, quando a gente conclui isso, é muito natural, pela forma como nós fomos educados, pela forma cultural que o nosso sistema mente-cérebro foi programado, que vem a culpa, que vem o julgamento, a autocrítica, sensações que são paralisantes, porque ao invés da gente buscar a solução, a gente acaba se apegando no vírus, naquilo que está nos fazendo mal, sem pensar em, bom, como eu faço para combater isso, para eliminar isso de vez na minha vida. Então a culpa, a autocrítica, gerados num processo de meditação, principalmente às vezes numa meditação analítica, elas podem ser sensações paralisantes. E a gente vai ter que conseguir se sobrepor a essas situações com essa programação de positividade, de otimismo, de decisão cada vez mais consciente. Por isso que eu estou propondo para vocês, aí como trabalho do nosso mês, 2 tipos de meditação. A primeira meditação, que vai vigorar aí nesses próximos 15 dias, ela tem por objetivo que a gente perceba os tipos de pensamento e emoções que são mais presentes na nossa vida. E o segundo tipo de meditação vai ser uma meditação que vai possibilitar, assim, essa reprogramação mais consciente do nosso sistema mente-cérebro. Todas as meditações que estão aqui no canal, que tem aí na nossa playlist Práticas Meditativas, inclusive na playlist da Prática Meditativa do 13 da Felicidade, elas têm esse objetivo, fazer com que a gente olhe para nós mesmos e fazer com que a gente reprograme. Mas especificamente nesse mês nós vamos trabalhar com esses 2 processos de uma forma mais didática. Qual é a lição número 1 de tudo isso que a gente conversou hoje? Qual é a coisa que você pode pôr em prática aqui, nesse momento, agora, já? Combata pensamentos e emoções negativas. Combata. Se você ainda não está se organizando para meditar, se você ainda não está se dando esse presente, que é essa parada para autoanálise, para um upgrade de sistema, já corta da sua vida. Percebeu-se pensando porcarias, percebeu-se pensando mal, percebeu-se pensando na dificuldade, corta. Mesmo que você ainda não tenha força de implementar um pensamento diferente para substituir, só corta. Eu costumo ensinar para os meus alunos uma técnica
que é muito eficiente, muito boa, que a mente começa a trazer pensamentos com os quais você não quer falar, você dá a ordem para ele. Pode ser mentalmente, mas muitas vezes eu falo até, principalmente quando eu entro aí num processinho de pensamentos que não tá me fazendo bem, quieta ou calada. Você vai ver que na hora, naquele instante, a mente para. Pode ser que dali, daqui a pouco tempo, ela volte e você volta a repetir a ordem. Quieta, quieta. Isso já é suficiente para você começar um movimento de reprogramação. Esse comando insistente que você dá para sua mente quando determinados tipos de pensamento acontecem, vai ensinando para ela, devido à recorrência, que determinados pensamentos não te interessam, que determinados pensamentos não são bons. E aos poucos ela vai parando de trazer essas informações para a gente. Bom, antes da gente fazer a nossa prática, aí algumas informações importantes. Quem me acompanha aqui no canal ou quem é novo aqui, viu também que eu coloquei um novo projeto que vai ao ar todo dia 13 de cada mês, que chama o 13 da Felicidade. São meditações que buscam nos levar a ter uma vida mais feliz, mais plena, mais cheia de otimismo, de positividade, tudo a ver com o tema que a gente trabalha hoje. Então, todo dia 13 de cada mês você tem uma meditação nova aí para trabalhar especificamente a questão da felicidade, do que ela é, do que ela significa e de como fazer para ela se tornar real na nossa vida. Se você está gostando do nosso conteúdo, não esquece de deixar o nosso like, é super importante aí para o algoritmo do YouTube, esse like nos vídeos. Eu sei que muitas pessoas me falam, gostei do seu vídeo, me mandam mensagem, mas o like, que é o que faz, a informação que faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo tem qualidade, entenda que esse vídeo pode ser útil para as pessoas, isso comece a sugerir esse vídeo para cada vez mais pessoas, depende desse input que você dá aí para mim e que ajuda que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E se você gostou desse vídeo, nada impede aí de você copiar o link e mandar para um amigo. Então me ajude aí a que esse canal tenha acesso ao maior número de pessoas. Bom, e agora é hora de prática. Bom, gente, essa primeira meditação que eu vou estar propondo para vocês agora, ela vai ser um pouquinho diferente de uma meditação tradicional. Ela vai envolver 3 momentos específicos além da anotação final. Então, para executá-la, eu preciso que vocês se preparem fisicamente para que isso aconteça. Primeiro, desliguem o celular. Se vocês estão me ouvindo aí pelo celular, desliguem os mecanismos que te avisam que chegou uma mensagem, que tem um vídeo novo. Desliguem, porque essa meditação vai exigir de você uma concentração. Segundo, preparem o seu ambiente de forma que quando a primeira fase aí da nossa meditação terminar, você seja capaz de rapidamente ter acesso a papel e caneta para fazer as anotações que eu vou te pedir durante a meditação. Depois que você fizer essas anotações, e esse tempo pode variar de pessoa para pessoa, portanto, o que eu sugiro que você faça? Assim que terminar a primeira fase dessa meditação, você pause o vídeo, faça todo o processo de anotação que eu vou te orientar durante a meditação e depois que esse processo terminar, você dá o play novamente no vídeo para que você continue e realize essa meditação até o fim. Muito importante, já vimos isso em outros vídeos, mas para quem não viu, para quem está chegando agora ou para quem não lembra, vamos relembrar. A nossa mente, ela funciona em camadas. As camadas mais superficiais é aquilo que está inconsciente,
mas nós temos camadas subconscientes e inconscientes. A mente sempre nos traz as primeiras respostas de uma forma muito rasa. As primeiras respostas, elas são as mais óbvias, geralmente aquelas que a gente conhece, que a gente já sabe. Para eu ir mais profundamente dentro do processo meditativo, eu preciso deixar claro para minha mente que eu quero mais profundidade. Isso quer dizer que realizar a meditação que eu estou propondo aqui a seguir uma única vez vai te dar a conclusão sobre todo o processo. Você vai precisar repetir, vai precisar dizer para a mente, vai mais além, né? Porque ela é com o correr da disciplina meditativa desta prática que você vai ter um autoconhecimento muito maior de quais são os seus pensamentos e quais são as suas emoções que estão impactando negativamente no funcionamento do seu sistema mente-cérebro. Então, se dedique, faça as anotações, analise. Isso vai ser fundamental, crucial, não só para a próxima fase, a próxima meditação que vai vir agora na sequência, como também crucial para você saber onde você tem que atuar no cotidiano para não sobrecarregar o seu sistema, para limpar o seu sistema e para fazer com que ele funcione com o objetivo a que todos nós fomos criados, de sermos felizes e de sermos seres plenos em tudo aquilo que a nossa imaginação consegue vislumbrar e naquilo que a gente ainda nem faz ideia por causa da nossa ignorância. Então vamos lá? Agora sim, é hora de prática. Feche os olhos, ajuste a sua postura no assento e com uma respiração mais profunda vamos marcando o início dessa prática, trazendo inicialmente a nossa atenção para repousar no nosso corpo. Perceba como você está fisicamente. Se existe uma sensação de bem-estar, de leveza, ou se existem pontos de tensão, se você está dolorido e incomodado. Observe os sinais que o seu corpo lhe envia nesse momento em que sua atenção se foca para perceber como ele está. Sem julgamento, sem pressa, apenas observe os sinais que o seu corpo lhe envia nesse momento. Procure não interpretar sinais, tentar saber o porquê você sente isso ou aquilo. Apenas observe os sinais. Se existem dores, mal-estares físicos, tensão, isso já indica sim que os nossos pensamentos e as nossas emoções possuem aí algum viés conturbado que não está nos fazendo bem, já atingindo não só o nosso sistema mente-cérebro, como o sistema mente-cérebro-corpo. Vamos usar o sistema mente-cérebro para trazer para esse corpo alívio. Vá focando os pontos que você sentiu alguma dor, algum incômodo, um por vez, passo a passo. Leve a sua atenção até aquele ponto e dê o comando: relaxe.
Se você não sentiu nenhuma tensão, nenhum incômodo, vá dando o comando relaxe para o corpo como um todo. Relaxa uma primeira vez, sinta o que aconteceu após o comando e vá dando aí o comando nesse intervalo de tempo que nós vamos usar para chegar num relaxamento físico maior, para levar o nosso corpo num estado em que ele não traga nenhuma informação ou incômodo para o nosso processo meditativo. Agora vamos fazer uma análise e vá adequando as instruções que eu vou passando para você, segundo o horário do dia que você está fazendo essa meditação. Organize os períodos segundo o período que você já consegue observar ou use dados do dia anterior para essa prática meditativa. Tente se lembrar qual foi o primeiro pensamento quando você acordou hoje. Tente se lembrar qual é o pensamento que lhe vem à mente quando você pensa em como foi seu dia até agora. Ou se esse pensamento ainda não foi formulado, como é que você definiria o seu dia hoje? Sem manipulação, sem pensar em meditação. Mas como você responderia essa pergunta se eu tivesse feito para você ela nesse instante? Se eu te perguntar nesse instante, como foi o seu pensamento hoje com relação ao seu trabalho? Qual é o seu pensamento hoje em relação às coisas que foram lhe acontecendo ao longo do dia? Como estão indo os movimentos em relação a realizar os seus planos para esse ano? Quando você se olha no espelho, qual é o pensamento, a conclusão que você tem sobre a imagem que você vê? Pause esse vídeo e anote os pensamentos que você se lembra, as respostas que você me deu quando eu realizei essa pergunta. Se necessário, volte o vídeo e vá anotando uma a uma as respostas que você obteve. Volte a dar play no vídeo depois que você fez todas as anotações necessárias. Agora que você voltou ao vídeo, faça novamente uma respiração mais profunda. Se atente ao seu respirar, não controle a sua respiração, se atente ao seu respirar.
onde no seu corpo você percebe que está respirando, como está essa respiração. Fundamental lembrar que o respirar diz muito sobre nós mesmos e que não existe um jeito certo de respirar. O sistema mente, cérebro, corpo adequa o formato de respiração ao momento vivido. Portanto, só se observe. Dê ao corpo como todo um comando de relaxe. Mentalmente faça mais 2 ou 3 comandos para relaxar fisicamente e vá ficando atento para sentir os efeitos desse comando sobre você e sobre o seu corpo. Na sequência, quero que você analise as suas anotações. Você classificaria as observações e as suas respostas como mais positivas, mais negativas ou empatadas? O que o levou às respostas positivas? O que o levou às respostas negativas? O que o levou às respostas positivas são as pistas dos programas que você deve instalar para combater o que o levou às respostas negativas. Procure, ao longo dos próximos 15 dias, analisar-se desta forma. Se quiser, pode incluir outras perguntas a esta análise. E ao final dos 15 dias, faça um balanço de como você está, de quais são os grandes problemas de pensamentos e sensações e quais são os seus grandes pontos fortes, aqueles que você deve fortalecer para que sejam capazes de combater os pensamentos e emoções maliciosos que impedem uma vida mais equilibrada, mais feliz e mais saudável. Abra os olhos
e faça as anotações sobre a segunda parte da reflexão dessa meditação.